2 Timóteo 2, verso 20, diz assim: ora, numa grande casa não há somente vaso ou utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será vaso ou utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém. Irmãos, nós vamos conversar aí 25 minutos, 30 minutos, a respeito de um assunto importante que nós trazemos em nosso coração sem nós percebermos, que é o fato de nós sermos chamados por Deus e transformados em vaso de honra. É verdade. O Carlinhos deu o testemunho dele aqui, ainda ele não entrou em detalhe, mas o testemunho desse menino é muito forte, como também de outros. Mas quando nós chegamos até Jesus, nós chegamos aqui como um barro, não no sentido pejorativo que vai denigrir o material, não, mas no sentido de algo a ser mudado, transformado, não melhorado, mas transformado por Deus. Nós cantamos um hino agora, o último hino, que ele traz uma mensagem que está intrínseco nessa mensagem, o foco do novo nascimento através do sangue de Jesus, do novo nascimento através que, se nós olharmos para a cruz e olharmos para a sepultura do nosso Senhor, elas têm uma característica em comum. Elas estão vazias, porque nós conseguimos adorar um Jesus que está vivo, amém, irmãos? Que ele desceu da cruz, ele foi tirado da cruz morto e foi colocado em uma sepultura. Mas nós não adoramos Jesus morto, porque nós sabemos que depois que naquele domingo foram até a sepultura do mestre e só encontraram um lençol, porque ele venceu o mal, ele venceu as trevas e ele venceu a morte. E é esse evangelho que salva as pessoas e dá vida àquele que estava quase no vale da sombra da morte. Como é que nós enxergamos a nossa salvação? Olhando para a cruz vazia e olhando para o túmulo vazio. É dessa forma. Eu estou falando isso porque falar de vaso de honra é ter o discernimento, é ter o entendimento correto do que vai acontecer daqui a alguns dias. Um vaso de honra chamado por Deus. Por que será que Deus nos chama de vaso, né? A Bíblia, a palavra de Deus, de vez em quando, ela compara o ser humano com casa. Por exemplo, no Salmo 127, verso 1, está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia, em vão edificam os que edificam. Deus também compara-nos com casa, lá em Mateus 7, 24, fala assim, aquele homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, porque ele ouve a palavra e pratica. Então a Bíblia nos compara com casa, com árvore. Lá no Salmo 1, no versículo 5 ou 6, fala assim, será como árvore plantada. A Bíblia nos compara com casa, com árvore. E na nossa conversa de hoje, no nosso diálogo de hoje aqui, nós vamos falar sobre Deus nos compara a vaso.
Será que, o que Deus quer dizer nos comparando com vaso? E o que é que Deus quer fazer conosco para que sejamos verdadeiros vasos de honra? Porque nós lemos Paulo falar para Timóteo que numa casa existem vasos de ouro e prata, mas também existem vasos de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Se nós abrirmos a palavra de Deus em Jeremias 18, no versículo 6, o irmão vai colocar aqui no Data Show, Deus fala para Jeremias descer até a casa do oleiro. Oleiro não mexe com óleo, mexe com barro, na olaria. E Jeremias desceu no capítulo 18, e Deus falou, desce um pouco, que eu preciso falar com você lá na casa do oleiro. E no versículo 6, Deus fala assim, acaso não poderei eu fazer de vós como o oleiro fez com esse vaso, com esse barro? Eis que vós sois barro nas minhas mãos, e eu sou o oleiro. Quer dizer, Deus está propondo para nós, para mim e para você, algo muito importante. Presta atenção, você que está com dificuldade na sua vida espiritual. Você que às vezes se depara com um dilema, com uma barreira terrível. Que até o inimigo tentou mentir para você e falou assim, ó, você não vai dar conta de vencer. Você não vai conseguir transpor esse obstáculo. Mas na verdade, quando Deus nos compara a vaso, Ele está querendo dizer, eu é que vou operar. Vai ser o poder do meu Espírito que vai agir na sua vida. E você será uma nova criatura, aleluia. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Diga amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Porque não tem dinheiro, não tem poder nesse mundo que possa fazer alguém nascer de novo, ter uma nova chance. Não tem dinheiro, não tem como. É somente pelo Evangelho. Mas, como eu dizia, a pessoa, para ser um vaso de honra, ela não pode seguir a vida de qualquer jeito. Por exemplo, nesse final de ano, não faltarão propostas para as pessoas sentirem um desejo ardente de gastarem todo o dinheiro que está disponível e até um pouquinho mais. Ela não pode fazer isso. A tentação capitalista do ter, está deixando para trás algo muito importante. O ser um servo de Deus. O ser uma esposa de casa moderada. O ser um marido equilibrado. Ser um filho obediente à palavra. Ser um pai e uma mãe que tem diálogo em casa. Ser um casal, formar um lar dentro da casa. E esse lar é formado sendo um homem e uma mulher, um vaso de honra para Deus. Amém, irmão? Não vai adiantar nós virmos daqui e levantarmos a bandeira do vaso de honra, se lá na casa é desonra. Não vai servir para Deus, porque o caminho é um pouco apertado. Jesus falou, larga é a estrada que leva à perdição. Lá você gasta tudo, chega em janeiro, quebra tudo em casa, porque falta dinheiro. Xinga a mulher que gastou, e um começa a xingar o outro, que é costume, né? Colocar a culpa no outro. E toma cuidado com esses apelos, principalmente com aquela ideia, eu tenho de falar isso para libertar a mente da pessoa de culturas pagãs que invadem o seio da família. Quando eu coloco aquele bonequinho capa vermelha lá,
eu não coloco, né? Mas quando se coloca aquele bonequinho que tem um gorro, a pessoa está homenageando o São Nicolau. Porque nesse negócio de Papai Noel, você tem que conversar com o teu filho com cuidado, tudo. Tem que ter sabedoria do alto. Não vai falar para ele que o bichinho vermelho é um capetinha, pelo amor de Deus. Mas você tem que falar para ele que existe um Emanuel, e o nome dele é Jesus, que Emanuel significa, eu sou o Deus que estará com você em todos os momentos da sua vida. Esse é o Emanuel. Agora, o Papai Noel é imitação. E ele vem, sabe para quê? Porque a cultura do São Nicolau, o que é? O São Nicolau tinha uma fama, dá presentinho, um para o outro. Aí a pessoa pega, o aposentado, pastor, pega o dinheiro dele e fala assim, multiplica, Senhor, multiplica, para eu dar mais ou menos 150 presentes, porque o apelo capitalista o força. Meu irmão, dê conforme a sua capacidade. Você não pode se escravizar numa cultura que não tem fundamentação bíblica. Aquilo que Deus colocar no teu coração, verdadeiramente, você faça, porque é melhor dar do que receber. Mas a pessoa ficar sem pagar uma dívida para comprar um caminhão de presente lá, para quê? Tem que entender o sentido do Natal, porque o Natal, na história, tem o seu lugar. Mas nós sabemos que o sentido do Natal nada mais é de que João 3,16, que Deus viu a calamidade que o mundo estava, o mundo afastado de Deus, e Deus resolveu fazer o Natal. Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia! Isso é o Natal. E não importa que dia foi que Jesus nasceu, o que importa é que nós estamos presos por amor nas promessas que Ele fez, diga amém. E a promessa que Ele fez, sabe qual que é? Tem perdão para nós, tem perdão para os piores dos pecados, tem uma morada celestial, sendo preparada para todo aquele que amar Jesus. Mas para chegar lá, tem que ser um vaso de honra. Um vaso de honra. Deus falou para Jeremias, não poderia eu fazer de vós vasos? Claro que pode. Lá em Atos 9,15, o irmão do Data Show, coloca aí. A Bíblia fala que Deus, que Jesus, fala assim de Paulo, que a época era Saulo. Este é um instrumento, é um vaso escolhido. É um vaso escolhido. Paulo estava tendo contato, presta atenção você que está vindo agora para a igreja. Quando alguém tem contato com o evangelho de verdade, o evangelho da salvação, o evangelho que é o fogo de Deus para queimar tudo aquilo que o mundo incutiu na pessoa. Porque a Bíblia fala que a verdadeira conversão é quando a gente abandona a idolatria do mundo e tem um único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Então, Deus fala assim de Paulo, esse vaso é escolhido meu, para levar o evangelho aos gentios. Irmão, se você está conhecendo Jesus, você também é um escolhido. E você pode pensar assim, qual é o propósito da minha vida? Por que que eu nasci? Existem pessoas que, embora tenham uma idade até madura, ainda não têm convicção do seu nascimento. Ou seja, o porquê que veio a esse mundo. Chegam na hora do nervoso, tecer comentários desairosos, pesados. Por que que meu pai e minha mãe me puseram no mundo? Por que que eu nasci? Por que será que eu estou aqui? Se você está vivo e você está tendo contato com Jesus, é porque Ele também está dizendo, porque a Maria, o João, o Cláudio, o Zé, também são escolhidos de Deus para ser vasos de honra na casa do Senhor. Olha bem, e um vaso de honra,
ele tem uma perspectiva. A qualquer momento, Deus vai começar a colocar nele coisas boas, plantas bonitas, porque ele vai adornar, ele vai enfeitar o reino de Deus. Sabe com quê? Com valores espirituais. Através do fruto do Espírito, as pessoas vão falar como aquela pessoa é um vaso de Deus, porque ela tem o fruto do Espírito nela. Quando uma mulher, irmãos, tem a preocupação, o anseio de ser um vaso de honra, ela vai buscar em Deus a sabedoria para lidar com o maridão dela. Ela vai buscar, porque a Bíblia tem resposta, porque tem dia que o homem é tão fechado, é tão esquisito, que se ele olhar no espelho, ele fala, nem eu te entendo. Até Paulo falou, nem eu entendo eu mesmo, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então a esposa, que é um vaso de honra, ela busca de joelho e fala, Senhor, me dá força para poder compreender esse homem que o Senhor colocou do meu lado, porque eu quero chegar nos 100 anos com ele. Quantas esposas podem dizer amém bem forte aí? Algumas aí ergueu o braço meia vida só, hein? Tem que ir até o fim. Tem que chegar até o fim. E os maridos também. Para saber entender a mulher. Da mesma forma que o homem também tem suas complicações, para entender a mulher, irmãos, tem que ter a sabedoria do alto. E uma coisa importante, olha aqui para mim. Vocês, marido, meio insensato, posso dizer, compreensão. Tem que compreender. É um quebra-cabeça. Se puser uma peça errada ali, rapaz, misericórdia. Devagarinho põe a peça ali, fala com cuidado. Se falou alguma coisa áspera, 2, 3 dias assim, chateada, esperando a gente falar assim, ó, tá bom, eu errei, vai. Mas enquanto não fala, parece que o mundo caiu, mas não foi quase nada. Por isso que o vaso de honra, ele está atento, porque aquilo vai refletir nos filhos também. Aquilo vai refletir, sabe aonde? No ministério da pessoa na igreja. Porque se ela é uma conciliadora em casa, ela também vai conseguir apaziguar incêndios no seio da igreja. Agora, se ela é o irmão karateca, não tem jeito, velho. Não tem jeito. É o risca-faca, quebra-copo, aí não tem jeito. Porque aí não está sendo um vaso de honra. Porque o marido que não é cristão, ele fica na expectativa. Quero ver se ela mudou mesmo. Aí a mulher demonstra frutos de mudança e ele não observa. Ele não fala que você mudou mesmo, hein? Ele fica testando. Mas tem uma coisa, cada vez que você se manifesta, que você se põe como um vaso de honra, você está agradando o teu Senhor. E o Salmo 37, versículo 4, está dizendo, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quem pode dizer amém? Tem de ser um vaso de honra, irmão. Tem de ser um vaso trabalhado por Jesus. Tem que ser um vaso que, olha bem, ó, um vaso de honra, ele tem também uma característica, quer ver, ó? Ele sabe que ele não é de ferro. Agora eu queria falar um pouco com os filhos aí, para falar das mães, né? Porque tem filho que vê a mãe assim, a mãe com 65, o filho fala, minha mãe é uma fortaleza. Minha mãe é uma torre de forte. Mas não é bem assim. Ela está segurando, até onde pode. E ela merece respeito e honra. Nós precisamos cuidar das pessoas da idade especial na nossa igreja. E em todas as igrejas. Porque não é bem assim os filhos casados ficarem todo dia, com os pés nas casas dos pais. Todo dia.
deixando até de ter convivência conjugal na casa deles. Porque, irmãos, nós nos casamos, temos nossos filhos, para que eles também, quando crescerem, se casem, tenham o seu cantinho, e assim sucessivamente. E assim vai indo, geração em geração. Geração em geração. Eu estou falando isso porque a gente acompanha algumas pessoas em que pessoas da melhor idade, da terceira idade, estão com a represa cheia. Não aguentam mais. Porque chegou a hora deles descansarem um pouco. Mas os filhos não percebem. Chega lá e fala, pai, brigamos de novo. Mãe, brigamos de novo. É engraçado. Na hora de comer um filé de peixe lá, na grelha, comer uma picanha com alho, não liga para o pai e para a mãe todo dia. Mas para levar a bagagem cheia lá, liga. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos de ferro. Coloca o versículo aí, irmão. 2 Coríntios 4, 7. Nós trazemos esse tesouro, olha bem, irmãos. Trazemos esse tesouro em vaso de barro. Nós não somos super-homens. Você já percebeu às vezes que você busca uma resposta para determinada situação? E parece que você não alcança tão facilmente? Algo está obscuro, nuvens estão sobre a sua vida e você não encontra a resposta. E nós, não raras, às vezes, eu particularmente tenho essa fraqueza de deixar a ansiedade tomar conta da fé. Então eu leio a Bíblia e a palavra de Deus me remete novamente para Cristo e diz, aquietai-vos, sabei que Deus é Deus. Mas esse tesouro que é a fé, que é a vida cristã, os valores espirituais estão num vaso de barro, um vaso frágil, um vaso que depende um do outro, um vaso que depende de estar no corpo da igreja também. Se nós virmos uma coisa importante de um vaso de honra, está lá em Atos 2:42, que está escrito assim, ó, e perseverava. Irmão, se você, minha irmã, jovem, quiser ser um vaso de honra mesmo, para influenciar outros jovens, para você, que teus filhos vejam em você, porque um dia nossos filhos vão bater palmas, vão bater asas, mas eles vão ter raízes para se apegar. Perseveravam na doutrina. Nós temos de ter doutrina, e doutrina é ensino verdadeiro que me conduz até Jesus. É o ensino verdadeiro, não camuflado, não meia boca, não para que eu ouça somente o que eu quero ouvir, mas aquilo que o oleiro quer mudar na minha vida, o que ele quer moldar, o que ele quer transformar, aquilo que Deus fala, eu não estou feliz com você nessa área. E o momento que a gente deixa Deus e fala, Senhor, então quebra a minha vida, mas dói. Dói, porque você, para falar isso para Deus, que é uma frase de grande responsabilidade diante de Deus, você tem que vencer uma pessoa muito severa, que chama você, e eu. Nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa. É por isso, irmão. O pastor falou do Carlinhos, o Carlinhos estava lá, alguns irmãos foram visitá-lo, mas Jesus estava presente lá nas nossas vidas. O que aconteceu na vida dele não aconteceria
se a poderosa mão de Deus não fizesse a obra. E se Deus não achasse nele algo importante que o vaso de honra tem de ter: decisão. Irmão, quando você decide ser um vaso de honra, você está decidindo aqui na terra, mas a igreja tem poder de ligar lá no céu. Mateus capítulo 18, verso 20, 21, 22. Se dois de vocês ligarem na terra, e o homem de Deus orar, está sendo ligado no céu. Você quer ser um vaso de honra nesse final de ano, para entrar 2017, rebentando na fé e colocando todo tipo de seta maligna para correr? Só tem de fazer uma coisa: decidir se aproximar de Deus, perseverar na doutrina, no partir do pão, na comunhão e na oração. Como que alguém vai ser um vaso de honra se não está recebendo do alto a unção nova do Espírito que é derramada na igreja em cada culto? Como que a pessoa vai ser moldada por Deus se Deus a procura, ou procura no meio dos vasos? Cadê aquele meu vaso que falou que agora ia pegar firme? Cadê aquele meu vaso que disse que ia se entregar para mim? Cadê aquele meu vaso que no semestre passado, estava recebendo da minha mão o azeite novo, o óleo novo? E Deus não encontra. Eu acredito que Deus até chora, porque Jesus chorou. O pastor falou hoje, Jesus chorou quando viu Jerusalém desarraigada de Deus. E quando vê pessoas que já foram vasos de honra, sem essa unção, o Espírito Santo pronto para derramar da nova unção, ele olha: cadê o vaso? Para eu fazer a obra que a pessoa mesmo decidiu que ia fazer. Mas essa noite na ceia, irmão, é uma noite de comunhão com Jesus, é a noite da Páscoa do Senhor, é a noite de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sei que eu errei, mas eu vim para acertar, aleluia. Eu quero o vaso novo, eu quero o óleo novo, eu quero a unção nova que Jesus tem para mim. Diga amém. Uma coisa importante, irmãos, que o vaso de honra tem também: ele não teme, ele não fica temeroso. Ele pode ficar desnecessariamente um pouco ansioso, desnecessariamente, porque Jesus falou: qual de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar alguma coisa? Ninguém. Então, o máximo que nós vamos fazer é ficar desnecessariamente apreensivo. Sabe por quê, irmãos? Porque o vaso de honra, ele tem experiência com Deus. Ele olha para trás, olha bem o que eu vou dizer agora, eu estou encerrando já. Ele olha para trás e ele vê os rios que ele subiu com Deus, os rios que ele entrou na água, não é água do batismo não, aqueles rios que a vida colocou diante dele para ele atravessar, os rios e mares da vida. O Salmo 124 fala que se não fosse Deus que estivesse do nosso lado, as torrentes de água teriam nos envolvido, nos afogado, nos arrastado. Isso fala no Salmo 124, versículo 3, 4, por aí. Mas quando passamos pelos rios, eles não nos afogaram. E essa experiência você pode olhar lá atrás e ver quanto Deus foi fiel, o quanto Jesus te honrou, o quanto Ele te mostrou que vale a pena ser um vaso de honra. Quando nós subimos as montanhas da vitória, subimos as montanhas das alegrias, nós também vimos Deus falando: aqui está agora, o tempo de cantar chegou.
pode rir agora, pode cantar, porque a tua aprovação já passou e você foi aprovado por Deus, porque o vaso de honra é para ser aprovado por Jesus. Diga amém. Uma coisa é que o vaso de honra se preocupa. Ele teme muito a Deus e ele não quer escandalizar o povo que Jesus pagou um alto preço. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é clara, que quando Paulo fala para Timóteo, eu tenho sofrido até prisões, coloca aí 2 Timóteo 1,12, tenho sofrido prisões por causa de Cristo, mas eu não me envergonho do Evangelho, não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Deus é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Irmãos, o tesouro que está dentro de nós, faz de nós, não porque merecemos, mas faz de nós vasos de honra, que Deus está guardando o nosso depósito, o nosso tesouro até aquele dia. Não tenha medo do fim de ano, não tenha medo de 2017, você é um vaso de honra, Deus te chamou, então procura se encher da presença do Senhor, procura se renovar em Deus. Olha, irmãos, aquele que é vaso de honra, ele sabe de um dos segredos importantes também. Se ele fez um voto com Deus, ele se preocupa em cumprir. Tem algum voto que você fez nesse ano? Não foi possível cumprir? O ano não acabou ainda. Em Eclesiastes 5,4 está escrito: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo. Porque Deus não se agrada de tolos. Então, na ceia é o momento da comunhão, do fortalecimento e da reconciliação. Você se entregou para Jesus esse ano de todo o coração? Você se entregou para Jesus e uma força estranha está querendo enfraquecer a tua entrega, a tua decisão. Essa força estranha, ela vai cair por terra, porque Deus quer fazer de você o que você sempre foi, um vaso de honra na presença do Senhor. Quero chamar o pastor Francisco, ele vai dar continuidade. Irmãos, olha bem, não se esqueça, se você tem contato com o Evangelho, é um propósito que Deus tem na tua vida, para você ser um vaso de honra para Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. O Senhor, obrigado, irmão Fernando, Deus te abençoe. Você é um vaso de honra, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Por você não foi dado ouro ou prata, mas por cada um de nós foi dado a vida do Filho de Deus. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor Jesus. Peçam aos irmãos organizar a mesa, por favor. Coloca o texto de Lucas 22, versículo 14. A Bíblia diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós.
versículo 19. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de quem? Para quem é o favor? É para mim. É para você. A graça de Jesus é uma dádiva de Deus, irmão. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, pela fé em Jesus. Não é uma dádiva dada pelo homem, mas é uma dádiva de Jesus. A salvação é pela fé mediante a graça que há em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você pode glorificar Jesus nesta noite, porque nenhum de nós teríamos condições de adentrar o céu, se não for a graça de Jesus. Nenhum de nós teríamos a dignidade suficiente para tocar na ceia. Mas o único que nos dignifica para isso é o sangue de um cordeiro sem mácula. Eu quero que você feche os seus olhos um instante. Nessa mesa tem o pão, nessa mesa tem o cálice. E lembramos da Bíblia, que nos ensina que todas as vezes que nós formos comer o pão, e todas as vezes que nós formos tomar do cálice, nós devemos lembrar da morte do Senhor, até o dia da sua volta. A morte de Jesus, a doação da graça, te fez uma vida dignificada, te fez uma vida de honra. A Ele, somente a Ele, toda a glória, querido. Feche os seus olhos, abra seu coração nessa noite. Nós vamos orar agora. Esse é um momento de nós falarmos com Deus, e também de nós confessarmos nossos pecados, nossas fraquezas. Ah, pastor, eu não tenho nenhum pecado. Acabou de pecar agora, então. Porque a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. E Deus não é um mentiroso, Ele é santo. Pecamos no falar, no olhar. Pecamos às vezes por atitudes impensadas. Oh, irmãos, mas Jesus é perfeito. Confessa nessa noite. Pai, Tua palavra foi pregada, e o Senhor constituiu vasos de honra, Senhor. Na verdade, a grande honra que existe é a essência do Senhor no vaso, porque o vaso é de barro, Pai. O vaso é barro, e a essência pura é o Senhor. É a Tua presença que dignifica. É a Tua aliança que o Senhor fez conosco. Porque ainda que o homem permaneça infiel, todavia o Senhor permanece fiel, meu Pai. Então nós nos rendemos a Ti nessa noite. E nós confessamos ao Senhor nossa dependência, nossa carência. Senhor, em o nome de Jesus, prepara nosso coração agora para partir esse pão, para beber esse cálice,
e nos fortaleça, Senhor, com esta graça do Senhor. Em o nome de Jesus, limpa-nos para a glória, para a honra e louvor do teu santo e poderoso nome. Diga amém. Enquanto nosso irmão sola o hino, você vai vir à mesa do Senhor e você vai pegar do pão e do cálice. Cada um, pois, examina a si mesmo e assim faça na presença de Deus. Pode vir pegar o pão e pegar o cálice para a glória de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele liberteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Cisnes brancas pureza, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito és tu, Cordeiro Santo de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Bendito és, porque nos amou, porque se entregou por nós, porque se doou por nós. Aquilo que Adão estragou,
no princípio da humanidade. Ele resgatou, o Senhor Jesus trouxe o resgate. Ele nos resgatou da maldição. Você tem na tua mão o pão. Jesus disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Quando nós comermos agora esse pão, você está lembrando que o teu Senhor doou o corpo dele por você. Embora o nosso corpo seja cheio de imperfeições, todavia, Jesus entregou o seu corpo perfeito para nos aperfeiçoar. Coma esse pão e lembra da morte do teu Senhor, no nome de Jesus. Coma. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por esse amor tão grande, por essa fé, por acreditar em nós, Pai. Obrigado, Jesus. Depois que ele comeu, que ele declarou a doação do seu corpo, ele pegou o cálice e ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Oh, irmãos, que obra perfeita é a aliança de Jesus. Ele disse: isto é meu sangue que é derramado por vós. A aliança dele é perfeita. Beba deste cálice em o nome do Senhor Jesus. Beba. Ele quebrou toda a parede da separação. Ele rasgou o véu alto a baixo. Ele liberou a comunhão com o Pai, porque Ele te aperfeiçoou. Ainda com tanta fragilidade nesse corpo debilitado, todavia, a perfeição de Cristo, santa e pura, é que atua nos seus filhos. Aleluia. Erga tuas mãos a Ele nesta noite. Remanai decante alamahai. O xarabacanta remanai decantes. Pai, no nome de Jesus, nós celebremos o Teu nome nesta noite, com cântico, com a palavra, com a meditação nessa ceia. E agora eu te peço, meu Deus e meu Pai, que venha, Senhor, fazer uma obra em cada vida aqui presente e na vida daqueles que estão em casa. Ó Senhor Jesus, conhecedor de todos os mistérios, conhecedor de todas as fraquezas humanas, só o Senhor é Deus e só o Senhor pode trabalhar em cada vida, em cada pessoa, Pai. Abençoa-nos com a graça do Senhor, fortalecendo as vidas, agraciando, santificando, para a glória e honra do Teu santo nome. Em o nome de Jesus, que o Teu povo tenha uma semana de bênção, de vitória, de alegria, de graça, para louvor e honra do Teu santo nome. Digam amém, meus irmãos.